Bom, gente, a primeira coisa, vamos acertar um pouquinho aqui a nomenclatura que a gente vai estar utilizando. Tá? Isso daqui é uma pasta de trabalho, vocês devem estar dizendo, não, Dani, já é uma planilha. Né? Apesar da gente não fazer muito uso disso, a não ser quando a gente vai programar, para o Excel, planilha é cada uma dessas guias aqui de baixo. Isso aqui é uma planilha, isso aqui é uma outra planilha, isso daqui é mais uma planilha. Tá? O conjunto dessas planilhas se chama de pasta de trabalho. Como no Brasil a gente aprendeu a chamar o arquivo do Excel de planilha eletrônica, fica muito confuso. Então, acaba que tudo a gente está chamando de planilha. O que é que a gente tem que saber daqui só para na hora que a gente for fazer referência? As colunas tá tudo são marcadas de A até XFD, são muitas colunas. A partir do Office 2007 ele deu esse aumento. Antes de 2007 ele era menos da metade dessa quantidade de colunas. Tá? E cada linha a gente vai ter de 1 até 65 milhões, então, vai ter um conjunto de uma linha com uma coluna, ou seja, de um número com a letra, que é chamado de célula, e aqui que a gente trabalha. Trabalha como? A gente pode digitar diretamente na célula, tá? E a gente tem a barra de fórmula, onde a gente também pode escrever. Então, os dois estão ligados, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Daniel, isso que você está falando, eu já sei. O que é que a gente tem de novo, ou que nem todo mundo percebe? Quando a gente está editando, aqui embaixo, no cantinho inferior, está escrito Edita. Vocês estão vendo? Bem embaixozinho aqui embaixo. Se a gente tiver no celular, vai ser difícil. Quando a gente aperta a tecla F2, ele muda para Digite. Se apertar novamente, ele muda para Edit. Daniel, para que isso faz alguma diferença para mim? Quando a gente está fazendo uma fórmula, por exemplo, né, vamos colocar uma fórmula simples aqui. Soma A4 com B4. Pronto. Depois que eu digitei a fórmula, que eu quiser voltar para ela, tá? Toda vez que eu for fazer uma referência, ou seja, vou clicar numa outra fórmula, eu quero andar com esse B4, porque eu não quero mais que seja B4, você está vendo que eu estou mexendo as setinhas do teclado, eu estou andando na fórmula. Então, enquanto eu estiver lá em cima na fórmula, as setinhas vão estar andando. Por quê? Porque lá embaixo está escrito Edita. Na hora que eu apertar aqui F2, lá embaixo vai mudar para Digite. Está vendo que eu estou andando com a seta, ele está andando a referência junto. Eu estou para C4, estou para B4, estou para E4. Mas eu não estou querendo fazer isso, entendeu? Eu estou querendo simplesmente voltar com a setinha lá para onde está escrito B4. Aí eu tenho que apertar F2. Aí pronto, agora eu estou andando dentro da célula. Daniel, para que isso é importante? Uma fórmula simples como essa daqui já não é tão importante. Mas às vezes você está numa fórmula muito grande, muito complicada, e você está editando, aí você, sem querer, mexe para a direita e você muda até a referência. Não, Daniel, eu não queria mudar a referência, eu não queria que ele apontasse para outra célula, só estou tentando chegar lá no começo da palavra soma. Né? Então, com F2 é onde eu desativo qual é o movimento lá das minhas setinhas. Tá? Então, pronto, o que é que a gente tem? A área de edição, onde eu tenho a célula, eu tenho a minha barra de fórmula, e eu tenho aqui em cima o que normalmente a gente chama de menu. Na verdade, o nome é faixa de opções. E ela é uma faixa de opções dinâmica. O que quer dizer isso? Se você tiver dentro de alguma coisa, tá? Uma imagem, por exemplo, pronto, eu vou inserir aqui uma imagem qualquer. Note que criou-se um novo menu que não tinha antes, chamado ferramentas de imagem, e para eu formatar ele. Ele é dinâmico. De acordo com o que se você tiver numa tabela dinâmica, vai aparecer menu para tabela dinâmica. Se você estiver no gráfico, vai aparecer menu para gráfico. Porque antes do Office 2007, desculpa, né, o menu era enorme, era um monte de opções, você se perdia, você não sabia onde é que estava, e a Microsoft ajudou fazendo desse jeito. O que eu queria nessa primeira aula era trabalhar com formatação.
Tá? Formatação mesmo, não a formatação condicional. A gente pode até chegar na formatação condicional, mas muitas das coisas que nos é pedido, muitas das coisas que a gente está fazendo no Excel pode ser resolvido simplesmente formatando-se a célula. O Excel, ele trabalha com entendimento de número exibindo outro. Então, o que ele exibe não necessariamente é o que ele entende que está na célula. Se eu chegar para vocês, e para cada um de vocês, nós temos 5 pessoas aqui, pedir para vocês me representarem o resultado da divisão de 1 por 2, ou seja, 1 dividido por 2. Me representem. Alguém pode chegar e responder meio, 1 sobre 2, pode dizer meio por escrito, M-E-I-O, pode dizer que é 0,5, pode dizer que é metade, pode dizer... Existem várias formas de representar e todos eles não estão certos. É uma forma de representar diferente, mas todos eles dão a mesma ideia de metade, ou seja, 1 dividido por 2 é 0,5, é 50%, é 1 sobre 2. Tá? Então, tem várias formas de representar. Para o Excel e para a gente, isso é importante porque eu tenho que entender as duas formas, o que é que o Excel está entendendo e o que é que eu quero que o Excel me exiba. Por exemplo, aqui eu tenho 2 colunas, na coluna A e na coluna B. Eu tenho aqui uma coluna com o título data. Se eu for descendo aqui, vocês vão ver que lá na barra de fórmula está escrito igual a hoje. Ou seja, todas elas têm exatamente o mesmo conteúdo. Todas elas estão escritas igual a hoje. Mas a primeira está me exibindo 2/03/2021. A segunda está me exibindo terça-feira, 2 de março de 2021. A quarta está me exibindo 44.257. A próxima está escrito março. Essa está escrito terça. Essa aqui está escrito terça-feira. Essa daqui tem um símbolo de um joinha. Essa aqui está escrito hoje são 2 de março de 2021. E essa aqui está igual à primeira, só que em vermelho. Todas elas têm exatamente o mesmo conteúdo para o Excel. O Excel não vê diferença entre essas células aqui não para cálculo. Então, se eu fosse usar qualquer tipo de cálculo aqui, todas elas iam ser a mesma coisa para o Excel. Ele não tem diferença. A diferença está na forma como ele está exibindo aquela informação para nós, os usuários. Aqui também, aqui é data, né? Mas se a gente for trabalhar com número, aqui eu tenho um número 2,33. Na barra de fórmula tem 2,33, mas ele está me exibindo 2,3 e mais 00. Isso aqui é o mesmo número, só que em notação científica, né? Que é 2,3 elevado a 10. Ou, melhor, vezes 10. E aqui 233%, aqui 2 e 1/3, aqui no formato de CPF, né? Aqui uma bola, né? E aqui simplesmente 2. E aqui no formato de prefixo, né? 0002. Então, como é que se dá essa formatação? Como é que ele muda essa forma de entendimento de cada uma dessas opções? Primeiramente, a gente tem que entender que existem alguns caracteres que o Excel utiliza para poder fazer esse tipo de formatação. Tá? Toda vez que eu digo para o Excel, deixa eu dar um zoom para facilitar para vocês. Toda vez que eu botar uma vírgula na especificação de formatação, eu chego já lá, vou mostrar na janelinha como é que a gente formata, mas vírgula para ele significa que é um separador de decimal. Quando eu clicar ponto, é um separador de milhar. Quando eu colocar 2 pontos, um seguido do outro, ele vai entender que é para escalonar valores de milhares. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. O 0 representa um dígito, ou seja, eu quero que aquele dígito Excel apareça. Quando eu botar 0, significa que o número que eu colocar, ele vai ter que aparecer. Tá? Se eu colocar uma interrogação, o dígito é obrigatório, mas se ele não exibir, ele vai mostrar um espaço. Se eu botar o cerquilha, ou o jogo da velha, ou tralha, né? Existem vários nomes para esse símbolo, ele exibe só a quantidade de dígitos exibidos se existir. Se aquele dígito não existir, ele não exibe nada. Entendeu? Está confuso. Calma que vai fazer sentido. Tá? Se eu colocar uma barra com 2 números, ele vai entender que é uma fração. Percentual, ele vai automaticamente dividir por 100, tá? Para exibir um número percentual. Ele vai entender o cifrão dólar como moeda. E tem vários outros caracteres que a gente vai
utilizar para fazer as formatações. E onde é que eu mexo com a formatação? Existem 3 formas de eu chegar na formatação. Primeiro, a que eu mais uso, né, é você botar Ctrl 1. Quando você bota Ctrl 1, ele vai aparecer essa telinha aqui, que é de formatar células, e a primeira coisa que ele tem é o número. Eu chego ali da mesma forma, aqui por essa barra aqui no meio, onde tem números. Aqui eu tenho o geral, ele mostra todas aquelas possibilidades ali de formatação, e quando eu boto mais formatos de número, ele vem para essa janela. Ou se eu clicar nesse cantinho aqui ao lado dos números, ele também vai para essa janela. E é nessa janela aqui que a gente formata o número como eu quero que o Excel exiba. Que nem a planilha anterior que eu mostrei lá, a data, uma mesma data sendo exibida de várias formas, ou o mesmo número sendo exibido de várias formas, é aqui em que eu vou fazer essa distinção. Tá? Ctrl 1. Vamos voltar para cá. Aqui nós temos o geral. O que é geral para o Excel? O que é o formato geral? As células no formato geral, ela não tem uma formatação de número específico. Então, se você botar um número, ele vai representar um número. Se você botar um texto, ele vai representar um texto. Se for número, ele vai alinhar à direita. Se for texto, ele vai alinhar à esquerda. Pronto, isso aí é o geral. Quer dizer, eu não decidi que formato eu quero. Aí você bota no geral. Tem o formato de números, que a gente vai ter três características especiais, né? Que a primeira é a quantidade de casas decimais, que eu posso especificar quantas casas decimais ele vai ter, se eu vou usar um separador de milhar ou não, e o que é que eu faço caso o número seja negativo, se eu pinto ele de vermelho, se eu boto um tracinho de menos, se eu boto um tracinho de menos e pinto de vermelho, então o que é que eu quero naquilo ali? Ele é para representar a maioria dos números. Tá? Por que a maioria? Porque a gente ainda vai ter a formatação de fração. Então, o moeda é a mesma coisa, só que ele vai te exibir o símbolo de alguma moeda na frente. Normalmente ele já separa o real aqui, mas você pode botar para qualquer tipo de moeda, em dólar, escudos, o que você quiser, em ien. O contábil, ele é muito interessante, mas ele é muito parecido com moeda, mas ele difere pelo alinhamento. Na hora que a gente seleciona contábil, ele vai alinhar o símbolo à esquerda e ele vai alinhar a vírgula da casa decimal. Então, se você colocar uma coluna de números e marcar todos eles com formato contábil, você vai ver que a vírgula dos números que separa a casa decimal, elas vão estar alinhadas, tá? Deixando a quantidade de casas necessárias que você determinou aqui em cima, a quantidade de casas para a direita e o restante do número para a esquerda, e vai ter o símbolozinho do real, né, ou da moeda que você escolher, alinhado para a esquerda. Na data, a gente tem uma série de opções aqui, né? Nos outros a gente tinha 2 ou 3 opções, aqui a gente já tem um bocado. Que é como é que eu vou exibir aquela data? Eu vou exibir ele com ano, mês e dia separado com traço? Eu vou exibir ele com um dia barra o número, o mês com 3 dígitos, né? Mar, no caso aqui. A hora também tem várias opções para a gente decidir como exibir uma hora. Porcentagem, a única opção que a gente tem é a quantidade de casas decimais, ele automaticamente vai multiplicar vai dividir aquele número por 100 e botar o símbolozinho de percentual. Fração é muito pouco utilizado, né? Mas ele é para quando eu quero exibir uma forma fracionada daquele número. Então, em vez de eu exibir 0,25, ele vai exibir 1/4, tá? Ou 21 por 25, ou 312 por 943. Você marca como é que você quer a quantidade de exatidão daquela fração. O científico, que é aquela notação que eu mostrei no 2,33, é elevado a 0. O texto, independente do que você colocar, se você marcar aqui o formato texto, mesmo que você vá botar um número lá, ele vai passar a entender como texto. Tá? E ele não vai conseguir calcular o que você digitou lá. Né? Ele serve aqui mais para você fazer pegadinha com os colegas. Você marcou a célula como texto, o cara vai colocar um número e ele não vai se calcular, ele não vai ser somado e tudo mais. O especial é pouco usado também, mas ele é interessante para botar CEP, para colocar CPF e CNPJ, só que ele não trouxe, o Excel não incorporou o formato de CPF e CNPJ, então ele deveria ser para isso, mas ele não foi
colocado aqui, e o personalizado, que é onde a gente mais vai trabalhar. Um gerente não vai pedir para a gente para exibir o número da forma como o Excel quiser, não. Ele vai pedir para a gente fazer alguma diferenciação. Tá? Ele vai dizer, não, quando tiver atingido, eu quero que esteja escrito atingiu. E a gente consegue fazer isso daqui sem ter que mexer com fórmula. Simplesmente na forma como ele exibe a informação. E a vantagem disso é que a nossa formatação condicional, que a gente vai ver em uma outra aula, né, vai conseguir entender aquilo ali como número, apesar de estar sendo exibido um texto. Tá? Vamos lá. Os números. O primeiro exemplo aqui, eu estou botando aqui o código de formatação, ou seja, se eu for lá na caixazinha de personalizar, que é essa caixa que eu acabei de mostrar, e digitar 000, lembra que eu falei que o código especial, o 0 significa um número especificamente, ou seja, tem que ter um número, se não tiver, exiba o 0. Então, se eu botar o número 1 e o meu código de formatação for 000, ele vai exibir 001. Isso a gente usa muito para representar os prefixos das agências. Tá? Se eu colocar aqui, em vez de 3 zeros, eu colocar 4 zeros, né? Vai ficar 0001. Vamos botar a agência 151, que é sempre passo que eu uso como exemplo. Aí ele vai botar 0151. Ou seja, ele vai botar o 0 automaticamente no terceiro, porque eu pedi para ele que fossem 4 zeros. Então, se o número que eu estou digitando for menor do que 4 zeros, ele vai acrescentar o terceiro zero à esquerda, para que ele fique com 4. Se eu colocar um número que seja maior, no caso aqui eu botei 3 zeros, eu botei um número que é 1, 2, 3, 4, ele vai representar um 2, 3, 4. Ou seja, é só no caso ele for menor do que 3 zeros, que é o meu código de formatação, que ele vai acrescentar o zero à esquerda. Zeros à direita da vírgula. Então, se eu tenho aqui um número que é bem quebrado, 123,456, e eu digo no meu código de formatação que eu quero que ele exiba apenas duas casas decimais, ou seja, 0,00, ele vai me exibir 123,46. Se eu botar só tem uma casa decimal e eu disse que é para exibir duas, ele vai acrescentar o zero à direita, para deixar tudo igualzinho como eu quero no formato, ou seja, duas casas decimais. Isso é muito útil quando a gente está importando os relatórios lá quando a gente está importando os relatórios lá da intranet. Na hora que a gente puxa lá um relatório que cola, lá onde ele tem uma casa decimal, onde for um número quebrado, ele vai ter uma casa decimal. Quando não for, ele não tem casa decimal nenhuma. Às vezes são duas casas decimais ou uma. E dessa forma eu colo aqui como vier e digo para ele, me coloque duas casas decimais para ficar tudo bonitinho. Ele vai colocar duas casas decimais. Na cerquilha, ele é diferente. Se eu fizesse a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, ou seja, 0,00, em vez de 0 eu colocar cerquilha, eu estou dizendo para ele, se existir o número, você coloca. Se não existir, tu deixa como está. Então aqui eu botei cerquilha, vírgula, cerquilha, cerquilha. O número tem 3 casas decimais, ele vai colocar 2. Por quê? Porque eu só coloquei 2 cerquilhas. Mas nesse 123,4, o pessoal tem uma casa decimal, 0,4. E eu disse para ele, só coloque, se tiver o número, e aqui o número não tem, o que é que ele vai fazer? Ele vai botar 123,4. Ele vai ignorar o último dígito, porque eu não usei o zero. Se ao invés da cerquilha eu mudasse aqui e colocasse um zero, ele automaticamente ia colocar um zero aqui, que eu estou dizendo. Na ausência, coloque um zero. É para isso que serve o zero na representação do formato. Tá? Qual a grande desvantagem? Se eu tiver um número inteiro e eu estou usando a cerquilha para representar a casa decimal, ele vai tacar essa vírgula aqui sem botar nada para a direita. Então, a gente só deveria vir para esse tipo de formatação se a gente tivesse aqui um número que não fosse inteiro. Se existir a possibilidade de ser um inteiro, eu sugiro que a gente coloque pelo menos um zero aqui, para não ficar essa vírgula solta. E a interrogação dela, à direita da vírgula. A interrogação é, se tiver, coloca. Tá? Lembra como foi que a gente colocou aqui na característica especial? Quantidade de dígitos obrigatórios. Se não existir, ele simplesmente vai exibir um espaço.
O que ele se diferencia lá do zero é porque no zero, não existindo, ele exibe o próprio zero. Então, o 123,4, quando aqui era zero, 0,123,40. Mas está notando que o 4 está bem embaixo do outro 4? A vírgula está embaixo da vírgula? O 123 está embaixo do 123? Por quê? Porque depois do 4 não tinha nenhum número, mas eu disse para exibir um espaço. Então, ele está botando um espaço aqui, onde no de cima tem um 6. Esse formato é ideal para a gente fazer alinhamentos. Vamos comparar aqui. O 123 ele vai estar bem alinhado. Por quê? Porque ele está preenchendo. Aí, se eu não quiser preencher e quiser o alinhar, aí eu uso a interrogação, porque na ausência do número, ele vai dar um espaço. E a gente pode fazer qualquer tipo de combinação para isso. Tá? Qualquer tipo de combinação para converter o número. Você vê aqui, é o mesmo número, 123, e aqui está ele em formatos diferentes, porque eu especifiquei formatos diferentes. A mesma forma para a esquerda. Olha aqui, tudo isso aqui é o mesmo número. Mas eu quero exibir com separação de milhar. Então, eu boto o ponto, 0,0. Significa que eu estou querendo que ele coloque separador de milhar entre os números. Aí ele vai preencher. Em vez dessa bagunça toda aqui, ele vai botar 1, 2, 3, ponto, 4, 5, 6, ponto, 7, 8, 9. Daniel, cadê o vírgula 123? Eu não coloquei nada depois da vírgula, não botei vírgula, então ele vai considerar apenas os inteiros. Nesse caso aqui, tanto faz o zero, a cerquilha e o ponto de interrogação, tá? Porque eu não tenho nenhum tipo de preenchimento a ser feito, e aqui eu só coloquei 1. E eu não tenho como ter zero, né? Zero dígitos. Não tem zero dígitos, como eu coloquei 1. Se eu botasse mais do que isso, ele poderia separar. Ah, Daniel, não estou entendendo. Vamos lá. Vou botar 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Como se fosse um CNPJ, um radical de CNPJ ou algo parecido. Aqui eu coloquei mais dígitos do que o que há aqui. O que é que ele fez? Ele preencheu um zero na frente. Eu quero 333. Tá? Ele vai colocar, separar a cada grupo de 3. Não tendo mais do que isso, ele vai acrescentar o zero. Se eu quiser as casas decimais, eu tenho que especificar vírgula e o que é que eu quero depois dela. No caso aqui, eu quero 2 casas decimais. Nesse caso aqui, eu quero, no mínimo, uma casa decimal. Tá? O ideal é que seja 2, mas se tiver menos do que 2, me exiba 1. Então, se esse 123 aqui fosse só vírgula 1, ele vai exibir vírgula 1. Tá? Se não tiver casa decimal nenhuma, ele vai botar uma casa decimal, porque no meu formato aqui eu tenho vírgula 0. Então, se eu tenho 1,0, significa que eu tenho, no mínimo, uma casa decimal. Se essa casa decimal não existir, coloque 0. Se fosse um ponto de interrogação, eu ia colocar um espaço. Abreviação de milhares. Isso aqui é muito bom para quando a gente coloca na mesma planilha, no mesmo evento, os números da comercial ou da varejo junto com os dados da agência. Por quê? Porque a comercial e a varejo eles têm números na casa de milhões e a agência tem na casa de milhares. De quê? De saldo PJ, de saldo PF, de desembolso e tal. Então, quando eu quero colocar lá em cima de que tá, esse número aqui é em milhão, tá? Eu posso simplesmente colocar 2 pontos e escrever milhões ou 1000. E ele vai escrever daquela forma. Ele vai ter um número, nesse caso aqui a gente está com números 100, que número é esse? 1.563.000, tá? Na hora que eu coloco a cerquilha vírgula 0 e boto 2 pontos, ele vai dividir isso daqui por 1000, porque eu botei 2 pontos, tá? E ele vai me exibir só uma casa decimal. Veja que eu tenho aqui 1.563. Ou seja, é o milhar e meio. Na hora que eu coloco o ponto, eu estou dizendo, eu quero que você me mostre no formato de milhar. Ele está me exibindo 2. Por que ele está me exibindo 2? Porque se é em formato de milhar e aqui tem 1,5, eu arredondo para o próximo milhar, né? Se é 1,5, eu arredondo para cima. Se fosse 1,4, ele arredondaria para baixo. Em vez de 1.563, se fosse 1.004,
963, ele ia colocar o formato como sendo 1. Como é 1.500, ele vai arredondar para cima. Então, ele segue a regra matemática de arredondamento. O Excel, na hora de exibir, ele já faz esse arredondamento. E ele usa a regra matemática, né? 500 é o 0,5 ele arredonda para cima, os demais números ele arredonda para baixo. 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Tá? Se eu quero com uma casa decimal o formato de milhar, no caso aqui seria 1,5, o próximo número é 6, ele vai arredondar para cima, vai ser 6, 1,6. Eu botei o ponto, ele virou de milhar. Eu quero escrever 1000, ele vai ser 1,6 mil. Eu teria que botar por extenso. Frações a gente não usa, ou usa muito pouco, mas aqui, por exemplo, 10,25 no formato de fração é 41 dividido por 4, porque 41 dividido por 4 dá 10,25. Ou se eu quiser, eu posso colocar aqui o cerquilho para representar pelo menos a parte inteira, e depois da parte inteira ele vai botar a fração. E 10,25 é igual a 10 e 1 quarto. Os espaçamentos, eles só são mesmo úteis quando a gente está querendo fazer alinhamento das tabelas. E o contábil, aquele formato contábil, ele já representa isso muito bem. O formato contábil, ele já faz esse alinhamento para a esquerda e para a direita. Se eu quiser modificar alguma coisa, é bom entender o que são esses símbolos. Vamos voltar lá para a nossa telazinha de formatação. Na hora que eu coloco aqui que eu quero um contábil, eu escolhi o formato contábil, quando eu for no personalizado, tem esse monte de explicações, um monte de símbolos. Então aqui vocês estão conseguindo ver esse monte de coisa. Esse monte de coisa aí. Eu quero modificar só uma coisa, Daniel. Eu queria que ele botasse entre o cifrão e o número, eu queria que ele colocasse um ponto, para ficar ponto, 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 que nem índice de página, alguma coisa do tipo. Se a gente não entender o que tem aqui, fica difícil da gente modificar. E como é que eu entendo o que tem aí? O underline, que é esse traçozinho aqui para baixo, vamos lá na nossa lista de caracteres especiais, e eu vou deixar essa planilha salva para vocês na aula, tá? Vou mandar para vocês. O underline, ele adiciona um espaço do tamanho do caractere seguinte. Como assim do caractere seguinte, Daniel? Olha aqui. Aqui eu botei underline e deixei um espaço. Tá? Então, o número, ele tem um espaçozinho entre o 40 e o fim da célula. Para não ficar coladinho com a célula, quando eu quero dar um pequeno espaçozinho para não deixar aquele negócio colado, tá? Quando a gente coloca aquelas planilhas e fica a célula da esquerda ficou colada com a da direita, acontece muito quando a gente faz prefixo e nome da agência. Cola um com o outro, porque o prefixo é número e ele alinha a direita, e a dependência, ele é texto, ele alinha à esquerda. Quando você bota um do lado do outro, eles ficam colados. Ah, Daniel, eu não quero deixar colado e eu não gosto do centralizado. Você pode usar esse formato para criar um espaçozinho. Tá? Mas note, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas a distância desse zero para a parede é um pouco diferente da distância desse zero para essa parede. Por quê? Porque aqui eu uso um espaço, aqui eu estou usando um fecha-parênteses. O fecha-parênteses ele ocupa menos espaço. Tá? Então, esse daqui eu vou ter mais espaço, esse daqui eu vou ter menos, esse daqui eu vou ter o ideal. Já o asterisco está dizendo, repita o próximo caractere até preencher todo o espaço do meio. Então, no caso aqui, eu boto um R cifrão, asterisco ponto, e o formato do número que eu quero. No caso é 123,4, eu quero que ele me represente com duas casas decimais, vírgula 00. O que é que ele vai fazer? Ele vai botar a quantidade de pontos necessários para preencher essa célula. Se eu esticar essa célula aqui, ou seja, eu botar ela mais larga, enlarguecer a célula, ele vai botar mais pontos. Sempre deixando o R cifrão à esquerda e os números à direita. Ele vai preencher o meio do caminho com pontos. Com pontos, com traços, com qualquer caractere que você colocar depois do asterisco. Tá certo? E aqui uma combinação. O que é essa combinação? Eu estou dizendo, ó, coloque, tá vendo para a esquerda? É underline e traço. O que é esse underline e traço? Coloca o espaço de um traço entre a borda da célula e o primeiro dígito. Tá vendo que o R cifrão aqui está bem coladinho e aqui eu tenho um espaço. Esse espaço aqui é o espaço de um traço.
Então, coloque um traço de espaço antes do R-cifrão, depois preencha com ponto no meio, coloque o número com 2 casas decimais e também coloque o espaçozinho de um traço no final, para não colar com o lado da célula. Pronto, é isso aqui que ele fez. Todos esses números aqui são iguais, mas a saída vai ser diferente de acordo com o formato que você colocar aqui. Antes de eu ir para a parte mais personalizada, eu queria falar um pouco sobre as datas. O Excel, ele entende data de uma forma bem diferente da nossa. Ele conta a quantidade de dias desde o dia 1º de janeiro de 1900 até hoje, ou até a data que você está querendo. E ele entende isso como um número. Por exemplo, aqui, dia 1º de fevereiro de 2003, ele vai entender como 37.653. Por quê? Porque se passaram 37.653 dias entre 1º de fevereiro de 2003 e 1 de 1 de 1900. Por que ele faz isso, Daniel? Por que ele simplesmente não entende data? Porque ele precisa calcular. Quando você bota uma data menos a outra, ele vai pegar o número 37.653 e subtrair daquela outra data que também convertida. Então, ele consegue fazer cálculo com data justamente pela forma como ele entende as datas. Se você botar uma data que seja anterior a 1900, o Excel endoida, porque ele não consegue entender aquilo ali como data. Ele vai entender aquilo ali como texto. Ele vai escrever o texto da data e não vai conseguir entender que aquilo ali é uma data. Tá? Então, para o Excel, o calendário foi criado em 1º de janeiro de 1900. O formato de data, ele tem uma peculiaridade, né? Nós temos aqui, tanto para mês como para minuto, o símbolo M. Então, se eu quiser dizer para o Excel, olha, Excel, pegue esse formato aqui de número e me coloque dia com 2 dígitos, então boto 2 Ds, barra mês com 2 dígitos, barra ano com 4 dígitos, por isso que ele bota A, tá? E depois você bota hora, 2 pontos, minutos, 2 pontos, segundos. Ora, como é que o Excel vai entender que esse M aqui é de mês e esse M aqui é de minuto, por causa dos 2 pontos? Tá? Ele vai na tentativa e erro para ver no que é que faz sentido. Então, quando você coloca traço ou barra, ele entende que isso aqui vai ser mês de M de mês. E quando você bota 2 pontos, tal, ele vai entender que aquilo ali vai ser minuto. E se ele tiver minuto com segundo ou minuto com hora, ele também vai tentar entender daquela forma. Então, eu posso pegar qualquer data, inclusive com horas. Daniel, peraí, a data você disse que é a quantidade de dias desde o dia 1º de janeiro de 1900. E hora é o que para o Excel? É aquele número dividido por 24. Então, se você quiser representar para o Excel a 1 hora da manhã, né, é só você dividir 1 por 24 vezes 1. Ou seja, 1 por 24, ele vai entender que é 1 hora da manhã. Ah, eu quero 2 horas. 1 dividido por 24 vezes 2. Então, é 1/24 avos do dia para ele é a hora. Bom, das datas, o que a gente precisa? A gente usa pouco dados nos nossos relatórios, mas o que a gente precisa entender? Que de acordo com a quantidade de dígitos, ele tem um entendimento diferente. Então, aqui, por exemplo, D de dia. Se eu botar só 1, essa data aqui vira o número 1. Por quê? Porque é o dia 1 de fevereiro. Se eu mudar isso aqui para o dia 14 de fevereiro, ele vai colocar 14. Ah, Daniel, mas eu botei só um dígito. Tá, mas eu não consigo representar 14 com um dígito. Então, ele vai colocar 14 do mesmo jeito. Se eu colocar 2 dígitos, ele vai colocar, inclusive, 0. Então, é o que a gente normalmente representa, né? Dia 02 do mês 03. Então, botei 2 vezes, ele vai entender que eu estou querendo exibir apenas o dia com 2 dígitos. Então, de 1 de fevereiro de 2003, às 4 horas e 5 minutos, se eu quero exibir apenas o dia com 2 dígitos, vai virar 01. Se for 3 dias, é o dia da semana. Então, você não precisa fazer cálculos para o Excel. Basta você botar aqui o formato dele é 3 dígitos, que ele automaticamente vai saber que você vai saber que é um sábado, porque o Excel vai exibir que é um sábado. Se for com 4, é o nome da semana completo, né? O mês
É a mesma coisa dos dígitos, a quantidade vai representar algo diferente. No caso, 1 é o mês com um dígito, 2 é o mês com 2 dígitos, 3 é por extenso, né? No caso aqui é fevereiro, ele vai botar FEV. 4, ele vai escrever fevereiro, né? E o interessante é que, se for com 5, ele vai colocar apenas a primeira letra, só o F. O ano não tem muito segredo, tá? Ele não entende, para ele, um ano com um dígito não faz sentido, então ele sempre vai exibir, mesmo que você peça com um dígito, ele vai exibir com 2. 2, ele também vai exibir com 2. Se você botar 3, não faz sentido o ano com 3, ele vai colocar 4. 4, ele vai colocar 4 também. E depois você pode fazer qualquer combinação desses aqui para poder exibir. Interessante, Daniel, aqui tem um barra tio e aqui ele está exibindo só um tio. Por que isso? Lembra dos caracteres especiais? Cada um tem um símbolo e o Excel pode entender para poder configurar um número. E se eu quiser usar o símbolo, Daniel? Tá? Eu quero que ele tenha aquele símbolo. Aí você usa a barra. Tipo, eu quero botar um asterisco. Eu quero botar um asterisco. Se você quiser botar um asterisco dentro do formato do número, para que ele entenda com asterisco, você bota a barra para a esquerda que ele vai entender. Aí eu quero colocar o M, Daniel, só que eu não quero que ele entenda que seja M de minuto. Eu quero botar, por exemplo, hora, hora, minuto, minuto. Tá? Você pode usar a barra invertida e depois um M que ele vai colocar. No caso aqui, vamos lá. Eu quero que isso aqui seja hora, barra um H para representar a hora, minuto, barra um M para representar um minuto. Aí ele vai colocar 4 horas e 5 minutos. Esse H ele só conseguiu colocar aqui porque eu disse para ele que com essa barra eu quero que você coloque um H. Tá certo? Então, 2 Hs, 2 dígitos para hora, 2 Ms, 2 dígitos para minuto, barra H, coloque a letra H, barra M, coloca a letra M. Qualquer coisa que eu colocar depois da barra, ele vai reproduzir na formatação. Então, se eu quero um asterisco, ele vai lá e vai colocar o asterisco. E ele sempre vai entender o dia como 24 horas. Então, se eu pegar aqui e colocar, são 26 horas, e mandar ele exibir as horas com 2Hs, ele vai botar 02. Por que 02? Porque passou 2 horas de um dia completo. Né? Então, ele vai tirar esse 24 e vai colocar só as 2 horas. Não, Daniel, eu quero representar as 26 horas. Eu quero que ele me exiba 26 horas. A gente usa o colchete. O colchete ele vai entender o todo. É uma particularidade que serve tanto para a hora quanto para os segundos. Né? Se eu botar os segundos nesse colchete, 13 horas e 15 minutos viram 47.713 segundos. Ele vai representar isso aqui pela totalidade dos segundos e não só a parte dos segundos. Ele não vai botar só 13. Se eu botar só SS, ele coloca 13, porque ele está exibindo os 13 segundos. Se eu colocar esse colchete, ele vai botar a totalidade dos segundos. Então, em 13 horas, 15 minutos, 13 segundos, existe 47.713 segundos. Bom, agora vai a parte que a gente mais usa. O formato aqui do formatação de célula, número personalizado, ele pode ser dividido em 4 partes. Tá? Que 4 partes, Daniel? Quando eu coloco aqui a formatação, vamos lá, número, tá? Eu quero 2 casas decimais, separador de milhar, e que o negativo seja vermelho com um menos na frente. Quando você vai para o personalizado, ele transforma aquilo ali que você escolheu, mostrando o que é que ele entendeu do que você fez lá. E você vê aqui que eu tenho o número, com 2 casas decimais, foi o que eu coloquei, ponto e vírgula, vermelho por extenso, tracinho, que é o de menos, e o número no formato que ele quer. O que é esse ponto e vírgula? O Excel ele entende até 4 partes separadas por ponto e vírgula. A primeira parte é o que é que você faz se você encontrar um número positivo. A segunda parte é o que é que você, Excel, faz se você encontrar um número negativo. A terceira parte é o que é que você faz se for um zero. E a quarta parte, o que é que você faz se for um texto. Tá? Essa bola aqui, por exemplo, vamos lá, o que foi que eu configurei para aparecer essa bola? Lá eu coloquei para ele, melhor,
Deixa eu colocar primeiro o joinha. Aqui eu coloquei no joinha, o joinha para cima, o joinha para baixo, né, que é negação, e um punho fechado. Para o Excel, eu estou dizendo para ele, ó, se o número for positivo, bote um joinha para cima. Se o número for negativo, bote um joinha para baixo. E se o número for zero, bote um punho fechado. Então, aqui, o número é a data de hoje. Se eu colocar menos 2, ele vai representar com o joinha para baixo. O número é menos 2. Se eu for somar, eu vou calcular, vai ser o menos 2. É que é como naquele planilha que a gente faz, que tem o NEC dia, e o NEC dia está negativo porque o cara já atingiu. Tá? Mas eu não quero mostrar o NEC dia negativo. Eu quero mostrar atingiu, eu quero mostrar não precisa, eu quero deixar um espaço em branco, mas eu preciso do cálculo porque vai somar no comercial. Então, eu preciso daquele negativo, eu preciso que o Excel entenda que é um número. Então, eu estou mudando só a forma dele exibir. O menos 2 aqui seria um NEC dia atingido, e ele está exibindo aqui um joinha para baixo. Mas na hora que eu for somar esse menos 2, ele vai estar contando, ele vai entender menos 2. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2, tá? E aqui a gente for somar, então vamos lá. Essa daqui mais esse daqui vai dar 0. Por quê? Opa. Vai dar 0. Por quê? Porque esse é menos 2 com 2. Se eu colocar aqui, em vez de 2, eu colocar 3, né? Então é menos 2 mais 3, ele deu 1. Ou seja, o Excel vai entender, vai calcular, vai lá os NEC dias estando entregue ou não, o falta estando entregue ou não, ele vai calcular. Mas eu não quero que ele exiba aquela informação. Então eu vejo muita gente tentando fórmulas mirabolantes do SI. Ah, se for maior do que isso aqui, coloque o cálculo, o orçado menos o realizado. Né? Se não, você coloca 0. Não precisa. Eu posso dizer para ele exibir o número, o espaçozinho, exibir um joinha, exibir uma bola, exibir qualquer coisa do emoticon, aqueles emoticons. Falando nisso, vocês sabem como exibir os emoticons no Excel? Eu quero colocar isso, uma carinha feliz. Tá? Se você Claro, Daniel, que eu não sei. Não? Então, aperta aí no teu Eu teclado. sei, mas não vou Entre qualquer coisa que dizer. dê para você digitar texto e aperta no teu teclado o símbolo de janela, né, o símbolo do Windows, que é essa tecla que fica entre ponto e o Alt, e ponto. Janela, ponto. Ou então janela, vírgula. Não vale o do numpad do teclado da direita, não. É o que fica ali embaixo do maior que e do menor que. O que é que apareceu para ti? Não, isso é do Windows, tá? Isso é um recurso do Windows 10. Se o teu Windows não for o Windows 10, você não vai conseguir. Então, funciona em qualquer parte do Windows, no Teams, no Word e tal, você consegue colocar os emoticons, tá? Da forma que você quiser. Então, essa bolinha aqui, o que foi que eu fiz para aparecer essa bolinha? O que foi que eu botei lá no formato? Eu coloquei formato. Se for um número positivo, né, exiba a bolinha. Então, emoticon, ponto, bolinha. Se for um formato negativo, né, exiba, sei lá, um balão. Tá? Se for um formato, se for um zero, exiba, sei lá, um pastel. Então, o que eu for colocando lá no formato, aqui, ele vai exibir. Esse caso específico da bolinha, o que foi que eu fiz? Que foi o que eu utilizei, inclusive, lá na Copa, né, que isso o nosso superintendente fez. Né? Ele fez uma Copa lá, uma disputa entre as agências, e toda vez que atingia 100%, ao invés de aparecer o número acima de 100%, 110, era para aparecer uma bola. Espera aí, Daniel. Então, acima de 100% não é positivo ou negativo. Você está botando uma condição. E qual é a condição? For acima de 1, né? Que 100% é 1. Ou se for acima de 100, se tiver o número completo. Pois é, a formatação também aceita condição. Eu também posso colocar a condição aqui, sem precisar de um se, sem precisar de um cálculo se. Qual é a restrição que tem aqui? Ou seja, ele não é tão complexo
o si. Eu não sei se vocês sabem, mas o si, você pode colocar um si dentro do outro. Até 256 sis um dentro do outro. E aqui você só tem duas condições. Você só pode colocar duas condições. Então, qual foi a condição que eu coloquei? Tá? Eu coloquei aqui... Será que eu consigo dar Magnify aqui? Consigo. Pronto. O que foi que eu coloquei aqui? Eu coloquei, olha, se for maior do que 1, tá? Me exibe uma bola. Se for menor do que 1, me exibe o formato de percentual. Né? As 4 partes lá, elas são separadas por um ponto. Aqui as condições também são separadas pelo ponto e vírgula. Desculpa, por um ponto não, por ponto e vírgula. Então, qual é a primeira parte aqui? Eu estou dizendo, e eu dou a informação entre colchetes. Maior ou igual a 1, coloque uma bola. Ponto e vírgula. Qual é a outra condição? E as condições não podem se misturar, tá, gente? Por exemplo, se eu botar aqui que é maior ou igual a 1, a próxima condição não pode ser igual a 1, porque aí o Excel não sabe o que é que faz. Então, a segunda condição tem que ser menor do que 1. Se aquela ali é maior ou igual, a outra vai ter que ser a menor. Então, se essa sua condição aqui não for atendida, aqui é a outra condição que vai ser. No caso, eu quero percentual. Vamos lá testar? Aqui tem uma bola. O número que está aqui, vamos editar com F2, lembra que o F2 é 2,33. Então, ele é maior do que 1. Eu disse que se for maior do que 1, ele é para colocar uma bola. Se eu mudar esse 2 aqui para 0, vai ficar 0,33. E ele vai me exibir 33%. Se for 2,33, porque agora ele transformou em percentual, né? Se for 2,33, bola. Se for 0,33, percentual. Como é que a gente faz isso? Na formatação, sem precisar de uma fórmula assim. Basta mudar a forma como o Excel existe. Caso prático. Tá? Daniel, o Antônio levantou a mão aí, cara. Diga, Antônio. É só um detalhe aqui, Daniel. Quando eu vi aqui, aparece os emojis, mas ele aparece colorido, bonitinho e tal. Quando você vai para a planilha, ele fica sem cor. Você tem que sempre colocar, não tem como já transportar com a cor, não. Depende do programa. Lembra, é um recurso do Windows. O Windows ele vai fornecer aquele emoji, tá? Se o programa que está recebendo não tem a capacidade de entender aquelas cores, aí ele vai colocar ele preto e branco. Inclusive aqui, por exemplo, tá preto e branco, mas se você pintar ele de vermelho, ele vai estar vermelho, tá? Se você pintar ele de verde, ele vai estar verde. Então a cor aqui é você que determina, tá certo? Mas o colorido vai depender do programa. Se você fizer a mesma coisa no Teams, o Teams ele tem suporte para emoji. Aí ele vai colocar aquele mesmo emoji de forma colorida. Tá? Se você botar no Paint, vai ser colorido. Tá? Se você botar no Word, vai ser preto e branco. Aí depende do programa. Tá certo? Outra coisa que é interessante a gente falar. Lembra quando eu abri aqui que estava escrito em determinado momento vermelho, né? Quando você coloca aqui uma cor, deixa eu voltar aqui até o zoom. Estão vendo? Está escrito vermelho. Se eu chegar aqui e disser para ele, não é vermelho, eu quero que você coloque aqui ciano. A cor aqui já mudou para ciano. Daniel, quais são as cores que é para eu colocar aí? O Excel, ele pega 56 cores diferentes, mas ele só dá nome para as 8 primeiras. Tá? Aí tem uma tabelinha para isso, né? Se você escrever entre colchetes cor 1 ou escrever preto, ele vai vir preto. Se você botar cor 02 ou escrever branco, a cor vai vir branca. Se você botar 03 ou vermelho, que a gente acabou de usar, vai vir vermelho. Tá? 04 é verde, 05 é azul, 06 é amarelo, 07 é magenta, 08 é ciano. Foi essa que eu acabei de utilizar. Acima do 8, aí é só o código, ele não bota nome. Então, por exemplo, se você quiser esse vermelho mais escuro aqui, tá? Ele é a cor 9. Esse verde é a cor 10. Esse azul é a cor 11. Esse marrom é a cor 12. Aí tem que ser com a tabelinha mesmo. Eu, sinceramente, eu quase nunca utilizo isso, a não ser para o vermelho.
Quando eu quero que o texto fique vermelho caso seja negativo, aí você coloca lá aquele vermelho. Daniel, eu quero azul para positivo e vermelho para negativo. Eu quero que ele fique dessa forma e sem usar a formatação condicional. Aí você pode fazer dessa forma, né? Qual é a forma? Você chega aqui dos números, ó, aqui já o número, já com as cores, né? Aqui é o número 1, mas ele está preto, por quê? Porque aqui na formatação eu coloquei cor 01. Se você quiser, por exemplo, que ele fique azul positivo, e se for negativo, for vermelho, você pode botar aqui. A primeira parte da formatação é positivo, são os números positivos. Então aqui você está dizendo que os números positivos eu quero que ele use a categoria geral, né? Ou seja, bote o que tiver na cor azul, que é a cor 5 é azul. Tanto faz escrever cor 5 como escrever azul, vai funcionar da mesma forma. Se for negativo, eu quero que ele seja vermelho, tá? Também posso escrever aqui geral. Se ele for 0, né, que é a terceira possibilidade, né, o terceiro parâmetro aqui, 0 eu quero que ele seja cor 2. Nem me lembro qual é a cor 2, acho que é preto, né? Não, cor 2 é branco. Cor 2, também geral. E a quarto parâmetro é se for texto. Se for texto, eu quero que ele coloque cor 8, que é o ciano. Então, bota aqui, ciano geral. Pronto. Então, aqui está 5, ele está azul. Se eu colocar menos 5, ele vai estar vermelho. Tá? Se eu colocar 0, ele vai estar branco, né, que eu botei a cor 2. Como a célula é branca, ele fica invisível. Tá? E se eu colocar um texto qualquer, ele pintou de ciano. Então, eu disse para ele o que ele fazia de acordo com o tipo de dado que eu tiver inserido. Daniel, está muita teoria, está muito cansativo, já deu 1 hora que a gente está aqui. Né? Para que serve realmente tudo isso? É para a gente poder fazer isso. Isso aqui é uma planilha que eu soltei, o Ronaldo conhece, né? Que é o acompanhamento do Super Teams. Sim. Tá? Então, aqui eu coloquei, se for mais do que 100, tá? Ele coloca uma bola. Então, está aqui, ó. No PF, né? No desembolso PF, o Super Time Alto Sertão PB, tá? Ele está exibindo uma bola. O número que está aqui dentro é 110,43%. Por isso que ele colocou uma bola. Qual é o formato que eu coloquei para cá? Eu botei maior ou igual a 100, coloque uma bola. Se for menor ou igual a 100, bote 0,00. O que significa 0,00? Coloque um número com 2 casas decimais, obrigatoriamente. Obrigatoriamente tem que ter 2 casas decimais. Esse aqui não é 100, ele botou 96,98. Apesar do número ser 96,9803662, não sei o que, não sei o que, ele só vai mostrar 98. Ele vai arredondar até 2 casas decimais, porque eu botei só 2 zeros depois da vírgula. Tá? E nesse caso aqui, ele colocou atingiu. Aqui é a média, eu mandei fazer a média desses números aqui, tá certo? E se ela for acima de 100, ele escreve atingiu. Então, mesmo que esse aqui tenha uma bola, esse aqui tem uma bola, esse aqui tem um número, esses dois aqui cada um tem 2 bolas, ele vai calcular a média, porque o Excel é um número, ele mudou a forma de exibição, tá? Mas o número ele ainda está lá, então ele é passível de calcular a média. Né? Se eu for aqui pegar na fórmula, né? Aqui está escrito de F3 a J3. Vamos apertar F9. O que é o F9? Ele mostra o que é que o Excel está entendendo. Tá? Ele resolve aquele cálculo. Então, eu apertei F9, ele colocou média de 379,81 com 169,62, com 8,64, com 100, com 153,84. Apesar de estar sendo exibido bolas, tá? Daniel, por que essa aqui tem 2 bolas e essa aqui só tem uma? É porque no dia que a gente soltou essa campanha, quem atingisse 100 pontos no seguro ou no PCD ganhava 2 gols. Então, por
disse 2 bolas. Como foi que fez isso? A mesma coisa. Em vez de colocar uma bola, eu coloquei 2 aqui. Aí coloquei 2 bolas uma lado da outra, pronto, ele vai exibir 2 bolas. Se for acima de 100, 2 bolas. Se for um número abaixo de 100, vamos colocar, por exemplo, 90. Pronto, já não tem mais 2 bolas. O atingiu continua, porque a média aqui deu mais do que 100. A média desses 3 aqui deu mais do que 100. Aí ele vai escrever atingiu. Se a gente for lá o formato, foi que eu coloquei maior do que 100 atingiu, menor do que 100, 0,00. Tá? Aqui, eu estou colocando uma forma que eu acho até interessante para vocês. A gente vai ver isso mais em outras aulas, né? Que é o conte-se. A gente vai, isso aqui auxilia muito para as coisas que a gente quer, que é o conte-se, para a forma da gente exibir as planilhas. É o conte-se, o soma-se, o média-se. Então, se atender determinada condição, ele vai contar. No caso aqui, foi que eu estou colocando. Olha, conte se for maior ou igual a 100. Então, ele está pegando PF, Agro, PJ, SEG e PCD e contando onde tem maior do que 100. E depois some entre Seguridade e PCD, onde tem maior do que 100. Porque ele tem peso 2, então ele vai contar tanto aqui, na primeira parte, quanto na segunda. Esse resultado aqui, essa conta aqui, eu acabei de ensinar para vocês, apertar F9, aí o que é que o Excel entende? F9. Ô, Daniel, Oi. mas isso a gente vai aprender depois, né? Esse comando aí do conte-se. Com certeza. Então, eu já estou encerrando a aula, tá? Mas é só para dizer, esse conte-se está me trazendo 4, tá? E essa fórmula aqui repete, né? RPT, ele vai repetir um termo. No caso, eu estou mandando ele repetir a bola 4 vezes. Aí ele colocou aqui 4 bolas. Tá? É a forma de eu dizer para ele sair contando essas bolas aqui. Porque se essas bolas é só visual, eu não tenho como fazer o Excel contar. Então, eu tenho que fazer ele recalcular para chegar na mesma conclusão de que são 4 bolas. Então, ele colocou essas 4 bolas aqui. Tá? Então, isso aqui fica para outra aula. Esses gráficozinhos aqui, tá vendo que tem um gráficozinho aqui dizendo onde foi que ele atingiu, no caso aqui, se ele atingiu no PF, tal. Isso aqui a gente também fica para outra aula. Bom, gente, de formatação é isso. Muito do que eu falei aqui a gente vai aprender só na prática, então eu sugiro que a gente teste, né? Dê uma mexida, use o zero, use a cerquilha, use o ponto de interrogação, vá mexendo nos números e vendo o que isso vai estar ajudando a gente no dia a dia. Eu apreciaria muito os feedbacks de vocês, tá? Ah, Daniel, foi cansativo, foi puxado, o Zoom não tá legal, tudo mais. Então, eu quero os feedbacks de vocês, isso é um teste para mim também. Então, eu aguardo o feedback de vocês e tenham todos uma boa noite.